Olá! Hoje eu quero dar sequência aqui nos Caminhos de Cura. Essa série de conteúdos que envolvem constelação familiar, saúde, doenças, essa perspectiva sistêmica do que a doença quer nos falar com os sintomas. Toda doença é um caminho para a solução de um conflito. Eu me chamo Janaína da Silva Cardoso, sou terapeuta e facilitadora de constelação familiar. E aqui nesses conteúdos, através desse áudio, desse podcast, você vai poder receber essas informações preciosas que nos mostram que o amor que nos adoece é o amor que nos cura. Eu decidi compartilhar esses conteúdos e você pode conferi-los no meu Instagram, no meu YouTube, para que você possa perceber para onde a sua alma está olhando através da doença. E é muito importante te dizer que a nossa alma, através de um amor cego, acredita que através de uma doença ou muitas vezes da própria morte, a tua alma vai poder assumir o sofrimento ou a culpa de um outro membro familiar. Esse é o movimento que acontece quando nós nos jogamos para a doença. Muitas vezes ficamos doentes, temos acidente, acontecem suicídios, porque a alma sente saudade de algum membro familiar falecido e quer unir-se a ele através da própria morte. Tudo isso são as observações que o Hellinger fez através das constelações familiares. E essa fala especificamente que eu estou compartilhando contigo tem base no livro O Amor do Espírito, na Hellinger Ciência. E a partir disso a gente percebe o quanto nós temos vínculos e laços de destino com a nossa história. Esses laços de destino são muito fortes entre pais e filhos, entre irmãos, homem e mulher. E esses vínculos é que faz com que a gente diga sim para uma dor, uma doença e às vezes para a morte. Essa força desse vínculo, esse amor cego que temos. E a partir disso damos esse grande sim para algo muito difícil. Então, normalmente, esse vínculo que temos de força faz com que nós, membros familiares que viemos depois de toda uma ancestralidade, por isso nós somos, entre aspas, mais fracos, né? Viemos depois deles, a gente tem a arrogância de querer segurar esses membros familiares que vieram antes e que são muito mais fortes porque eles nos deram a vida, para que eles não partam ou pretendam nos seguir. Tudo em função dessa força do amor e do destino. E presta atenção, esse vínculo, ele especialmente acontece, especialmente com aqueles que possuem alguma vantagem e que queiram se assemelhar àqueles que estão em desvantagem. O que significa isso? Pelo fato de haverem, por exemplo, os filhos saudáveis, muitas vezes eles querem se tornar doentes simplesmente porque seus pais são. Eu quero ajudar o meu papai a carregar essa doença. Ou membros familiares inocentes posteriores querem se tornar culpados como seus pais ou ancestrais. Essa é a força do vínculo. E esse vínculo atua de uma forma desoladora pra gente, né? Que nos mostra o quanto nós nos jogamos para esses movimentos difíceis, onde os saudáveis sentem-se responsáveis pelos doentes, os culpados pelos inocentes, os felizes pelos infelizes e os vivos pelos mortos. Olha isso! Olha isso! Isso é o amor que adoece. Esse amor cego que nos joga para esse movimento da doença, da dor. E muitas vezes essas pessoas que têm alguma vantagem em relação aos outros, né? Estão saudáveis, felizes, não tem problemas nenhum. Por esse vínculo forte com essa família, especialmente pais e filhos, homem e mulher, irmãos, estão dispostos internamente a arriscar e renunciar à saúde, inocência, felicidade, renunciar à sua vida em favor de tudo isso, da vida dos outros. Presta atenção para onde a sua alma pode estar olhando caso você esteja cometido de alguma doença, ou talvez de algum familiar, de alguém que você ama muito. Essas pessoas que têm essas vantagens, ou seja, né, possuem uma saúde, uma inocência, uma felicidade, elas entram num movimento esperando que essa renúncia, né, da sua própria felicidade, da sua própria vida, possa salvar e assegurar a felicidade e a vida de outras pessoas dessa família. Ou seja, a doença nos coloca num modo de sacrifício, porque a gente quer salvar outros membros do nosso sistema familiar. Quando eu falo de forma cega, a gente é inconsciente.
A tua alma não tem, o teu consciente não tem essa clareza e a tua alma vai lá e se joga para isso. Mesmo, inclusive, que essas pessoas já tenham partido há muito tempo, entende para onde a doença faz você olhar? Um sacrifício desnecessário. Pois é, existe uma necessidade irreversível, baseada nesse vínculo e no amor, de compensar essas vantagens de alguns e as desvantagens de outros, entre inocência e felicidade de alguns e culpa e infelicidade dos outros, entre a saúde de alguns e a doença de outros, entre a morte de alguns e a vida de outros. Aqui a gente diz sim para a infelicidade. Já que a infelicidade faz parte, eu também digo sim. Impressionante, né? Estou compartilhando com você para que você se aproprie e entenda qual é o movimento da alma. A gente tem uma ânsia por pertencer à família, de fazer parte, que a gente paga o preço das mesmas dores muito difíceis só para internamente a alma sentir esse alívio. Uau, eu faço parte, mesmo aqui sofrendo numa cama de câncer, com uma perna amputada, ou me jogando para um suicídio, só porque eu quero fazer parte. Uau! Lembrando que quando eu falo sobre essa perspectiva da visão sistêmica para doenças, isso aqui de forma alguma exclui tratamento médico, pelo contrário, a constelação é considerada uma terapia integrativa, autorizada pelo Ministério da Saúde, ou seja, ela complementa um tratamento médico que vem antes e que aqui você consegue entender as raízes ocultas e inconscientes do porquê teu corpo adoeceu. O médico vai fazer o papel dele aqui, o constelador pode te ajudar a se liberar disso. E aí quero compartilhar com você sobre um atendimento que eu fiz de uma mentorada e muitas vezes a pessoa tem uma repercussão no corpo, né? Pelos ajustes que se faz depois de um atendimento de constelação. E ela relatou para mim, Janaína, eu fiquei com muita dor abdominal, minha tia e minha irmã. E aí na visão da constelação, lembrando, constelação não é receita de bolo. As doenças, a gente tem alguns nortes sobre algumas doenças, porém, quando a gente abre o campo familiar de cada pessoa, pode se apresentar algo muito específico. Mas, de forma geral, muitas vezes quando a pessoa está com muita dor abdominal, ela tem a necessidade de incluir algo ou alguém excluído, e nesse caso desse atendimento era o pai que era excluído. Depois que a mãe dela faleceu, o pai se afastou e o sistema familiar dela tinha uma grande rejeição ao masculino, então a irmã também sentiu essa dor e a tia, que é um sistema que está fazendo um movimento através dela para incluir o masculino. E aí elas ficaram com muitas dores abdominais, o corpo mostrando algo. Assim como a gente percebe que na depressão muitas vezes é o filho tentando, né, botar essa vida que ele tem do pai e da mãe, renegando essa vida, então ele se deprime porque está faltando algo. Muitas vezes a gente percebe que no câncer de mama é a mulher que rejeita a mãe. De novo, gente, em linhas gerais. Cada campo é um campo. Você tem alguma doença que te acomete? Olha para a história da tua família. Olha para você. Esses sintomas, através dessa doença, estão mostrando que existe uma causa lá atrás que está pedindo para ser vista e curada. E a constelação pode te ajudar nessa clareza. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, Caminho de Cura, falando um pouquinho mais hoje sobre esse amor que adoece, né? E esse mesmo amor que também apresenta a cura através dessa doença. Algo precisa ser visto. Me aguarda que de tempos em tempos, pelo menos uma vez por semana, eu venho aqui e compartilho esse conteúdo para que você possa se apropriar um pouco mais sobre a visão da constelação familiar, sobre as doenças e a saúde. Gostou desse conteúdo? Já dá um like nele. Se você achou que alguém merece receber, marca, compartilha, para que mais pessoas cheguem através desse áudio nessa visão da constelação e talvez elas possam se liberar para ir para o mais e para a saúde. Obrigada por estar aqui. Tchau, tchau.